Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, indicam que a população idosa no Brasil será de 30 milhões, ou melhor, seria até o fim de 2020. E agora, como é que esse pessoal consegue fazer a roda girar e se sentir mais produtivo? É justamente assim que eu começo, Maurício. Como que conseguimos empreender justamente na terceira idade? Seria resultado da sabedoria? Eu não vejo outro motivo, né? O Sebrae, ele fala que a pessoa, né, na terceira idade, eles têm menos medo dos riscos, né? Eles têm mais capacidade de adaptar-se às mudanças e os intempéries, né? Em função da experiência de vida. Toda vez que eu faço um processo de coaching, de transição para a aposentadoria, muitas pessoas falam dessa necessidade de empreender, né? Eu fui empreender, bom, eu me conheço empreendedor desde, acho que 7 anos, que eu vendia chuchu na rua para poder fazer dinheiro, né? Já que meus pais não tinham tanto, né? E a gente não para. Só que ao passar dos 30 anos, melhor, ao passar dos 40 anos, quando eu comecei a focar na minha aposentadoria, eu comecei a planejar o que fazer depois de aposentado, né? Num sentido mais estratégico, com mais regras, com mais meticuloso nas ações, para minimizar os prováveis percalços, os prováveis tropeços, que independente de qualquer planejamento eles ocorrem, né? Você não tem, eu acho muito legal a ideia de que por mais que você planeja, vai ter alguma coisa furando o teu esquema e para você ser mágico e tentar fechar esse furo. Então, a bagagem que você traz, né, a experiência de vida, não dos outros trabalhos que você executou, dos outros momentos de vida que você viveu, né? Você canaliza tudo isso para fazer uma coisa que você faz por paixão. No começo a gente brincou, né, que eu faço um monte de coisa, e eu falei que quando a gente faz aquilo que gosta, a gente não trabalha, a gente se diverte. Quando a gente faz aquilo que a gente gosta, a gente cresce mais ainda do que a gente pode imaginar. E trazer, né, esse alicerce, né, para o nosso empreendimento, essa bagagem de vida, né, é quase que fazer uma metáfora aqui com aquele bate-cinto lá, cinto de utilidades do Batman, lá nos anos 60, que todo monte de bolsinha que ele tirava as coisas que ele precisava. Eu vejo o empreendedor na terceira idade assim, né? Ele tem uma oportunidade como poucos, porque ele tem um conhecimento a mais para poder passar, para poder executar o trabalho deles, né? E eles têm uma motivação diferente do jovem, né? Que muitas vezes o jovem precisa construir uma vida inteira no negócio dele. Já o empreendedor de terceira idade não precisa construir uma vida inteira, ele já construiu metade da vida trabalhando. Então, empreender na terceira idade, você, vamos dizer assim, não é que você se esforça menos, tá? O teu negócio, o teu empreendimento, ele é mais gostoso porque você está fazendo algo que quer com a experiência que você já tem. Eu acho muito chique isso, sabe? Você poder escolher o que fazer e da maneira como fazer, né? Em 2006, quando eu cheguei em casa e falei para os filhos, olha, eu estou caminhando para a minha saída aqui, trabalhava na Infraero, né? Da minha vida pública, minha vida corporativa, tá? Então, trate de ajustar os passos de vocês, que depois eu vou fazer as coisas do meu modo, da minha velocidade e do lugar que eu quero. Trabalho em casa, de bermuda, hoje não, porque está um pouco mais frio, eu tive que sair durante o dia, né? Mas eu trabalho mais ou menos na hora que eu quero, no tempo que eu quero, na velocidade que eu quero e fazendo as coisas que eu quis fazer para a minha vida. Empreender na terceira idade é show, vale a pena. Olha, agora, Lara, justamente uma coisa que o Maurício Santucci falou ficou marcado em mim. Quer dizer, a experiência e a maturidade profissional acabam sendo favoráveis para esses empreendedores.
A minha dúvida fica justamente na preparação, na formação desse empreendedor. Porque muitas vezes o custo-benefício de fazer uma faculdade, um curso superior, uma pós-graduação, acaba não sendo proporcional ao que ele espera ganhar e ao que ele espera produzir. Como se preparar nesse caso? Como ele se prepara para empreender, seria essa a pergunta, depois de maduro, digamos? Isso. É muito interessante a sua pergunta, Badiali, porque, afinal de contas, empreender requer competências que não necessariamente você aprende no banco de escola. Se, porventura, esse profissional maduro, especialista em alguma área, ele decide empreender, ele terá sim que procurar desenvolver competências de um empreendedor, que requerem outras que não as que tecnicamente ele absorveu ao longo da sua prática. Empreender é ter um risco calculado, é ser mais ousado, é pensar de forma muito mais ampliada do que pontual, é sair da sua zona de conforto. E o técnico, imagine você um profissional de muito tempo numa determinada área, ele é muito bom naquilo que ele faz, ele é um excelente técnico, e não há uma relação direta sobre o excelente empreendedor. Você pode ser um excelente técnico, imagine um dentista, já lá nos seus 50 anos, 60 anos, um excelente dentista com muita prática, com muito know-how, que é o que a gente chama. Isso não garante um empreendedorismo de excelência, são coisas muito diferentes. Então eu vejo sim que hoje pipocam cursos para como você pode empreender, sejam presenciais, à distância, plataformas com cursos gratuitos ou pagos acerca disso. Agora, eu vejo que o grande desafio, além do fato de ter essa expertise do empreendedor, e lembre-se, uma coisa muito importante, a curva de aprendizagem para essas novas competências, ela não necessariamente é tão rápida. Claro que ela vai depender do esforço, do empenho, do investimento, seja de recursos financeiros e também de tempo, para que esse profissional tenha um olhar mais empreendedor. E este olhar mais empreendedor, consequentemente, ele desenvolve também um comportamento mais empreendedor. Então, essa curva de aprendizagem depende dessas variáveis e ela pode ser muito rápida, como não necessariamente. E esse timing é bastante importante. Agora, eu estou dizendo de um profissional experiente e com um viés eminentemente técnico, de especialista. Agora, existem também profissionais que são excelentes técnicos e já têm uma veia empreendedora. Então, para essas pessoas, talvez o caminho seja mais curto. O que importa aqui, na realidade, é entender, para empreender, que competências eu preciso ter. E quando falamos em competências, nós falamos de conhecimento. Então, o que eu preciso conhecer, que informações eu vou precisar ter para empreender e, inclusive, para acompanhar. Depois, habilidade, não basta conhecer, ele tem que conhecer e saber fazer. Conhecer e não fazer é o mesmo que não saber. Essa frase é profunda. E ele tem que ter atitude. O empreendimento deste empreendedor requer dele uma posição de atitude, de ação. Mas, deixa eu voltar, eu puxei um fio e não terminei. Eu vejo que o grande desafio aí não é necessariamente a escola do empreendedorismo. É esse homem maduro ou esta mulher madura como empreendedores e líderes. Muitas vezes, eles não foram líderes em vossas profissões e querem empreender e o serão. E aí nós temos um conflito de gerações, porque cada vez mais há uma mão de obra mais jovem. E isso, sim, pode ser algo que atravanque o processo. Então, tem de aprender e empreender e tem de aprender a liderar. Aprender a empreender e aprender a liderar. Que maravilhoso. Agora, trazendo um pouquinho para você agora, Ernesto, uma coisa que eu vejo que hoje, querendo ou não, infelizmente, ainda separa as gerações, é a questão do aspecto digital. A gente tem, de um lado, os nativos digitais, ou seja, que nasceram já inseridos no meio dessa nova linguagem, e a gente tem os que não são nativos, aqueles que acabaram pegando essa mudança no meio do caminho e foram tentando se adaptar, esses sofrem um pouquinho mais. Normalmente, a terceira idade acaba se encontrando na segunda característica, né?
Realmente a tecnologia e todo esse mundo digital, ele é recente. Ele começou na década de 60, mas chegou realmente a todos apenas na década de 90, e eu diria até que com a internet. E é complicado, se bem que hoje, como usuário, como pessoa que usa toda essa tecnologia no seu dia a dia, os velhinhos às vezes até que dão baile na gente, porque eles ficam tanto tempo também mexendo, e está tão simples também, que com pouco tempo de estudo você aprende. Mas, com relação ainda ao tema, eu gosto de duas coisas que eu sempre falo. Uma é que, se eu morrer à tarde, eu rezo para ter trabalhado de manhã, porque aí eu fui um homem feliz. E a outra é uma história que aconteceu na empresa que eu trabalhava, que é a esposa de um funcionário foi lá toda chorosa no departamento de pessoal e falou: olha, eu vim avisar aqui que meu marido não vem trabalhar hoje porque ele faleceu. Aí o cara do departamento pessoal estava meio desligado, só pegou lá que ele não vem trabalhar hoje e falou assim: mas amanhã ele vem, né? Porque realmente esse seria o desejo de todo mundo, né? De continuar eternamente trabalhando. E eu acho que na vida o maior objetivo é você realmente trabalhar naquilo que você gosta. E é evidente que isso significa você gostar do que você faz, o que nem sempre é tão fácil, porque às vezes você não consegue ligar esses dois pontos. E também, né, falando um pouco dessa possibilidade, daquilo que tanto a Lara como a Matheus falaram, de você arrumar alguma coisa para fazer, e principalmente se você trabalhava numa empresa multinacional, grande, onde você tinha toda uma rotina já de muitos anos, tal, e de repente você se aposenta, você é obrigatoriamente aposentado, e aqui vem mais um parênteses. Uma das coisas que mais me impressiona quando eu viajo, principalmente para a Europa, Alemanha e França, eu diria que são os dois países, também Japão, é a quantidade de idosos trabalhando. É uma coisa incrível. Assim, no metrô, por exemplo, é só idoso. E nas lojas onde tem atendimento, que não é muito complexo, só idoso. Então, eu acho assim, que o Brasil devia mudar essa legislação, porque hoje tem gente que fala assim: não, você é aposentado, então você não pode trabalhar. Olha só que coisa absurda. Então, nós temos que incentivar isso, e talvez até isso leve a uma diminuição do período de trabalho, né, para conseguir emprego para toda essa pessoa que hoje, aos 60, 70, 80 anos, está com uma saúde de um jovem de 30 anos, de 50 anos atrás. Por que não trabalhar? Só porque completou 60 anos, imagina. E aí, para aumentar 5 anos, foi toda essa batalha no Congresso. Então, nós temos que incentivar isso, dar emprego aos idosos. Eles são responsáveis, eles são cumpridores do seu dever, são honestos. E eu sempre digo, são os melhores, normalmente, no seu trabalho. Tem até um filme, né, que mostra essa situação. Então, vamos trabalhar de manhã, no dia que a gente morrer à tarde. Vamos continuar trabalhando. Na verdade, eu até substituiria trabalhando, não, empreendendo, desenvolvendo. Eu acho que esse é o caminho, né? Levando um pouquinho para você de novo, Maurício, uma coisa que eu vejo, e puxando, inclusive, o gancho do que o Ernesto falou, é justamente o fator da necessidade. A gente costuma ter, principalmente pelo modelo de país que a gente tem aqui, um modelo de administração, às vezes regional, federal, passar muito mais necessidade conforme a vida vai passando. Então, conforme mais idoso a gente fica, não velho, né? Porque para ser velho a gente vai desgastando, para ser idoso a gente vai acumulando experiência. Quanto mais idoso a gente fica, mais necessidade a gente passa. E aí eu acho que o mindset acaba sendo importante, né? Porque a maioria das pessoas que eu conheço fala assim: ah, não, já estou muito velho para isso. Será mesmo?
Eu não acredito nisso, não. Primeiro, só deixa eu completar, né? Os não nascidos digital, né, na era digital, são os imigrantes digitais, né? Exato. Só que lembrei o termo que é usado, né? Os nativos e os imigrantes. Eu estava vendo há um tempo atrás, conversando com o pessoal de uma empresa da Holanda, e ele estava falando, no Brasil vocês param de trabalhar cedo, né? Eu falei assim, mas nós começamos a trabalhar cedo. O meu primeiro registro em carteira foi aos 15 anos, né? Aos 54 anos, quando eu me aposentei, eu tinha praticamente 40 anos de registro, né? De carteira, de contribuição para o INSS. E o problema é que o Brasil envelheceu, mas ele não enriqueceu, ao contrário dos outros países da Europa, dos Estados Unidos. Então, o nosso idoso, ele é uma pessoa pobre. A maioria dos aposentados, pensionistas do INSS, eles recebem um salário mínimo e meio de aposentadoria. R$ 1.800, eu acho que não chega a isso, eu não lembro direito o valor. Tá? Então, ele trabalha não porque ele acha que vai ser legal para o bem-estar dele, para ele não se sentir velho e parado. Ele trabalha porque ele precisa pagar a conta, ele precisa comer. Tá? E talvez o fato de empreender nessa hora melhoraria, mas daí cai no buraco que a Lara apontou, ele não está preparado. A grande maioria do povo, do trabalhador brasileiro, da população brasileira, tá? Infelizmente, está financeiramente pobre, está financeiramente necessitando de continuar a trabalhar, e não é uma opção, é uma necessidade, tem que ser, como se diz, ou eu faço ou eu morro, né? E, infelizmente, a gente não se prepara para isso. Mas a qualidade de vida melhorou? Melhorou. A pessoa está vivendo mais? Está vivendo mais. Só que não tem trabalho para a mocidade, na faixa etária de 30 anos, existe um buraco, né? Se bem que, se você tiver preparação, escolaridade e não sei o quê, trabalho para essa faixa etária tem. Né? A desigualdade social do Brasil, né? Esse grande abismo que nós vivemos, né? Entre a distribuição de renda e tal, mas isso não cabe a nós, cabe a nós, sim, eleger os políticos certos e cobrar dele no mês seguinte da eleição. E encher o saco dele porque ele não está fazendo o que ele prometeu que ia fazer. Isso cabe a nós. Mas, na nossa conversa aqui, é buscar passar para a pessoa que pensa em empreender ou empreende, né, a necessidade de se preparar, se focar, não ter um mindset fixo, né, aquela ideia fechada, eu só vai dar certo se for assim, só vai funcionar se for assim, ou eu não vou fazer daquele jeito que parece ser bom, mas eu aprendi num livro que eu achei de 1700 que tinha que ser feito assim. Mudou. Né? Os imigrantes digital, né, vão buscar informações. Dá um clique aí no Google, você vai achar um monte de coisa que você pode fazer e como deve fazer. O YouTube ensina praticamente você fazer de tudo nessa vida. Tá? Basta você ter iniciativa. Tirar essa máscara, esse tapa-olho, né, que a gente usa e procurar enxergar um pouco mais longe. Quebrar esse mindset fixo para um mindset empreendedor, um mindset flexível. A gente falou muito até agora da posição justamente do idoso e justamente dele passar por várias diferenças por ter experiência. Mas hoje em dia, o que seria melhor e quais seriam as diferenças? Um líder mais jovem ou um líder já com mais experiência, mais idoso, Lara? Pois bem, a diferença está nas expectativas geradas e, consequentemente, nas expectativas atendidas. Então, eu digo que um líder mais maduro, um líder mais experiente, ele tem uma régua alta de exigência para algumas questões, para algumas expectativas. Um líder mais jovem, ele tem a régua alta, o nível de exigência dele é maior para outras questões. Quais seriam elas?
Por exemplo, um líder mais jovem, ele exige agilidade. Então, isso é muito comum, porque ele já nasceu como um nativo digital num mundo de velocidade. Então, ele é altamente tecnológico, ele nasceu já tendo um celular, ele nasceu já existindo um computador. Um líder mais velho, ele não nasceu nessa seara. A nossa realidade, eu me incluo nisso, ela é totalmente diferente. A nossa forma foi muito diferente. Então, a exigência de um líder mais maduro é muito mais na questão comportamental. É muito mais voltado para, por exemplo, pontualidade, disciplina, questões comportamentais que fazem ou fizeram parte da escola deste líder mais maduro, mesmo porque ele teve pais exigentes que o cobraram acerca da disciplina na escola, acerca da educação, acerca da gentileza, acerca da pontualidade. É claro que eu estou generalizando. Então, nós verificamos em líderes mais maduros, questões muito mais voltadas a comportamento, a etiqueta, do que, de fato, a esse viés de velocidade e tecnologia. Em contrapartida, o líder mais jovem tem esse olhar mais pragmático, e ele, em geral, ele é mais voltado para o resultado, porque ele é pragmático, ele é rápido. Enquanto que um líder mais maduro, ele é voltado muito mais para as pessoas. Ele tem uma orientação como estilo de liderança voltado à pessoa, e o mais jovem tem uma orientação como um outro estilo de liderança voltado a resultados. Entenda, não é nem melhor, não é nem pior. O que nós precisamos entender é que são diferentes. E é aí que acontecem os conflitos. Mas a questão, para evitar os conflitos, não é necessariamente ter uma equipe somente de maduros, ou uma equipe somente de jovens. Muito pelo contrário. A diversidade em uma equipe com líderes mais maduros e equipe mais jovem, ou vice-versa, líderes mais jovens e uma equipe mais madura, é o que faz a diferença no jogo. Só que a questão é como lidar com isso. É isso que eu penso. As pessoas não estão necessariamente preparadas, porque imagine você uma pessoa mais velha sendo liderada por uma pessoa mais nova. Então, ela tem que ter uma paciência muito grande. Ela tem que ter toda uma parcimônia, porque, afinal de contas, o líder mais jovem, ele exige velocidade, mas ele peca um pouquinho também na falta de experiência. E o contrário, o liderado mais jovem, tendo um líder mais maduro, muitas vezes ele não tem paciência para o timing desse líder mais velho. Então, a grande questão, e nós que trabalhamos com desenvolvimento de lideranças, desenvolvimento de equipes, é ter uma comunicação extremamente aberta e franca em relação a essas diferenças, e eu chamo isso de diálogo, ou seja, o que me de fato incomoda em você é isso e vice-versa, ou seja, deixar muito claro quais são os desafetos, os incômodos, mas o melhor de tudo, ou o mais nobre, é o exercício da empatia. É eu me colocar no lugar daquela pessoa mais velha, eu enquanto mais jovem, para entender por que ela pensa dessa forma, né? Da onde ela vem, que forma foi essa, que mundo ela habita, e o mesmo o contrário, né? Os mais velhos, sejam eles líderes ou liderados, se colocarem no lugar desse jovem. É como se eu tirasse o óculos da mente de alguém mais velho e colocasse na minha mente, e vice-versa. Então, esse olhar para o outro, que a gente chama de alteridade, é fundamental para que aconteça tudo de uma forma muito sustentável. Olha, eu espero realmente chegar numa idade mais avançada com metade desse discurso e desse pensamento, que aí realmente eu me encontrei. Você está me chamando de... Porque eu sinto, eu acho que eu vou viver 3 vidas e não terei esse conteúdo. Então, isso é uma coisa pela qual eu aspiro, a qual eu aspiro. Maurício, levando um pouco para você agora, uma coisa que a Lara justamente contrastou, e que eu acho que hoje em dia é muito contrastado, é justamente a questão do desrespeito, da falta de capacidade dos idosos. Hoje em dia existe muito fortemente aquela visão de que o idoso ele não vale a pena, o idoso não serve porque ele não é rápido, ele não é forte, não é esperto. E a gente inclusive recebeu uma pergunta agora que justamente discute esse ponto. O Carlos Augusto nos faz o seguinte ponto: como fazer para reverter a ideia
de que o idoso já está em uma fase de ir ficando caquético e não poder contribuir para a empresa. Como fazer? Olha para o Ernesto. Tá vendo? O exemplo. Gente, eu muitas vezes, sem chamar o Ernesto de velho, mas falando que ele é o mais antigo da mesa. Gente, o preconceito, o tal do idadismo, a ideia, a pessoa que tem mais idade, ela é incapaz, a pessoa que tem mais idade, é uma mentira muito grande. Existem pessoas com mais idade, com menos idade, que têm problemas de locomoção, problemas de memória. Bicho, cada um é de um jeito diferente. Mas, de um modo geral, o 60 de hoje, o 60ão de hoje, o sexagenário, e do qual eu me incluo com muito orgulho, tenho capacidade de fazer muita coisa. Talvez eu não corra os 90 minutos, como eu brinquei no intervalo, tá? Mas 45 minutos jogando a bola no meu pé, eu sei distribuir a jogada. Eu sei criar condições para que os mais jovens corram. E é isso que é legal. A Lara usou um gancho muito jóia no que diz respeito à experiência dos mais velhos, dos mais antigos, com a força e a jovialidade. Eu lembro que lá em 78, quando o meu time foi campeão brasileiro, olha quanto tempo já, né? O meio de campo do time tinha um jogador chamado Zé Carlos, que tinha vindo do Cruzeiro, já era um veteranão. E ele falava que eu, na minha idade, eu não corro, eu faço as crianças correrem. A minha experiência vai me colocar em posição perto da bola sem precisar correr. Meu tempo de partidas de futebol já vai me dizer mais ou menos onde que eu devo estar em um determinado momento para não ter que correr. É essa experiência, é essa bagagem de vida que o mais jovem pode aproveitar para encurtar o caminho deles. No futebol americano tem o quarterback, né, que é o que lança a bola, e tem o especialista que corre. É isso que a equipe tem que ter. Alguém que tem um insight e outro que sai para fazer. Alguém que sai para fazer e grita, olha, eu estou aqui, eu preciso de tal coisa. E alguém que municia essa pessoa que está nessa posição. É o trabalho de equipe, mas é balanceando, é o respeito à experiência de vida que a pessoa tem e que no Brasil, infelizmente, é um dos lugares que a gente percebe muito isso, né? O que é velho perde o valor, não é respeitado, não é considerado. Eu me lembro que eu estava visitando aquele porta-aviões que é museu lá em Nova York, né? O USS Enterprise, né? Tinha um veterano, o cara serviu naquele avião durante a Primeira Guerra Mundial, ele estava lá, Segunda Guerra, desculpa. Ele estava lá. Quando eu fui conversar com ele, você viu um senhorzinho, né? Ergueu o corpo, prestou continência e conversou comigo, né? Ele estava falando da vida dele. Quanta experiência de vida ele não tinha para trocar com as pessoas mais novas. Tá? Quanta experiência de vida, volto agora a brincar com o Ernesto. O Ernesto não traz, desde que ele começou, ele falou para nós aqui que ele começou a empreender em 74, sabe? Olha a bagagem, a experiência de vida que um homem desse traz, né? E você vai falar que ele é velho? Pelo amor de Deus, velho é o sapato, velho é a calça, velho é o carro, né? O ser humano, ele não é velho, ele é experiente. Isso não é poesia, isso não é fantasia, isso não é querer minimizar o tempo passado. Não. As experiências de vidas que eu adquiri aos meus 61 anos e meio, né, posso transmitir e capacitar muito jovem a ir muito mais longe que eu, apoiado no que eu estou falando da minha experiência de vida hoje. Esse é um ponto. Agora, Ernesto, uma coisa que eu gostei muito do que o Santucci falou, justamente a diferenciação das posições. Ele usou a analogia do futebol americano com justamente o jogador que faz o lançamento, que é o quarterback, e aquele que corre na lateral, né? Agora, e nas empresas, como encontrar a função certa, específica ou mais indicada para uma pessoa mais experiente e uma pessoa menos experiente? Exato. Quer dizer, a gente tem que entender também que as pessoas todas chegam na idade em que se aposentam, em que, vamos dizer assim,
tem menos oportunidade de emprego. Então, às vezes, é necessário que essa pessoa seja bem, vamos dizer assim, sem muita exigência no que ela vai fazer. Eu diria que ter um trabalho, ter o que fazer, sair de casa de manhã para executar uma missão e voltar à noite feliz porque cumpriu aquela missão, é mais importante do que a parte salarial, do que qualquer outra coisa, uma promoção, talvez. O importante é ter o que fazer, porque a vida sem ter o que fazer é monótona. E tudo que é monótono estagna, se morre. Então, como o Santucci falou, temos realmente, às vezes, pessoas que têm necessidade de trabalhar pelo fato de que o salário que ela recebe da Previdência é muito pequeno, e aí ela vai, talvez, almejar um valor significativo que complemente essa renda. Mas o importante, realmente, é ela ter o que fazer. No momento que ela tem uma tarefa, ela vai ficar feliz toda vez que atingiu uma meta, toda vez que deu satisfação para uma pessoa, toda vez que ela cumpriu uma realização que foi útil para qualquer coisa, para uma empresa, para uma pessoa, para um cliente. Então, ela precisa ter exatamente essa modéstia em aceitar, às vezes, coisas que não dão rendimento, mas, por outro lado, lhe dão muito prazer em fazer. E aí, eu diria assim que existem muitas atividades que a pessoa pode fazer até sem ter alguém que a sustente, quer dizer, sem ter arrumado um emprego ou um local para fazer esse trabalho. E uma das sugestões que eu dou é escrever sobre a sua vida. Como o Santucci falou, qualquer pessoa que chegou nos 60, 50, 70, ela, sem dúvida, tem uma bagagem de histórias, de experiências, de ensinamentos a dar. Então, eu acho que a gente deve incentivar tremendamente essas pessoas a escreverem o livro da sua vida. E hoje até pode-se facilitar isso através da realização de vídeos, porque aí você começa a falar e aí uma coisa puxa a outra, você vai se lembrando. Então também aí eu recomendo aos jovens fazer diário, fazer álbuns de fotos, enfim, anotar tudo aquilo que está se passando na sua vida, para que quando você chegar lá no terceiro tempo, você tenha o que contar, lembre-se dos fatos, e vai ser maravilhoso você deixar esse texto escrito, ou esse vídeo, para que as pessoas assistam. Sem dúvida, a família, os seus netos, os seus bisnetos, eu vou ler um livro do que meu bisavô fez, ou ver um vídeo, e aí ele vai ver a diferença de época, como é que se vivia, como é que ele está vivendo naquele futuro. Então, tem que achar atividades, e aí desde atividades esportivas, que também ocupam o tempo, e mantêm a juventude e ampliam a velhice, até atividades intelectuais, de escrever alguma coisa, e aí também vale até a leitura. E tudo isso é empreender. Empreender não é apenas você montar um negócio e ganhar dinheiro. Empreender é você fazer qualquer coisa que, de alguma forma, ajude alguém a se sentir melhor. Esse é o ponto. Então, justamente aqui, para auxiliar justamente aquele mais experiente, aquele mais idoso que nos acompanha agora, pedirei a vocês que em 2 minutos deem as suas dicas. Vale falar do que fazer, vale falar do que não fazer, vale falar do que deve começar agora. Lógico, agora depois que o programa terminar, é óbvio. Mas vale falar o que vocês quiserem para poder auxiliar o nosso amigo empreendedor que nos acompanha. Começando justamente com você, Lara. Quais são as suas dicas, quais são os seus nortes para o empreendedor mais experiente? Olha, independentemente da idade, o grande X da questão é estar preparado. Quem está preparado corre mais. Quem está preparado resiste mais. Quem está preparado se adapta. Não há adaptação se você não tem preparo, se você não tem planejamento.
Então, é claro que nós estamos considerando aqui uma persona mais madura, que tem uma história pregressa, que não é uma tábula rasa, como dizia Aristóteles, não é, Santucci? Que tem uma história por trás, como bem colocou aqui o Ernesto. Afinal de contas, é uma pessoa que tem uma vida que, inclusive, pode vir a ser referência quando tiver ali sua equipe, os seus liderados. Então, estamos sim considerando esse tipo de profissional. Porém, independentemente disso, estar preparado, no meu ponto de vista, é a bola da vez. Empreender, como eu sempre digo, e o João Badiali sempre comenta essa frase, empreender não é para amadores. De fato, é um outro jogo. E você pode aquecer para poder entrar em campo. E aquecer é se cercar de informações e, o mais importante, esteja ao lado de quem fez e faz. O ambiente facilita, e você ter um mentor, ainda que você seja mais maduro, mas alguém que, ainda que tenha a sua idade, já tenha passado por isso, é uma grande pedida. E o nosso mentor aqui, quando falamos em empreendedorismo para maduros, é o nosso querido Ernesto, que é um exemplo. E, enfim, é sempre muito bom estar aqui com vocês. Obrigada, gente. Boa noite. Obrigado. Tá sem som, João. Agradeço por estar vendo, já comecei aqui a ficar um pouco mais para trás, peço desculpas. Agora sim, Ernesto Rabecorn, quais são as suas dicas, quais são as suas orientações para o nosso empreendedor mais experiente? Eu acho assim que a atividade, a arte ou a atitude de empreender, ela depende muito assim de a gente tomar uma iniciativa, né? E não é fácil, porque você às vezes não sabe, você fica naquela situação que você simplesmente não sei o que fazer. Eu acho assim uma cena muito que mostra esse detalhe, que é, às vezes eu estou deitado com minha esposa na cama, vendo televisão, e aí me dá aquela aflição, aquela angústia, principalmente em fim de semana, que eu preciso fazer alguma coisa, eu simplesmente levanto e ela já vem com a bronca. Onde você vai? Não quer ficar comigo? Mas já dá uma bronca, né? Mas aí eu falo exatamente essa frase. Bem, eu preciso fazer alguma coisa. Eu não aguento ficar passivamente aqui assistindo um programa de televisão que está chato para burro, que não está somando nada na minha vida. Então, eu acho que as pessoas devem considerar isso no seu dia a dia, né? Porque a nossa vida é muito curta. Quando você chega, eu estou com 77, nessa idade, você fala, porra, já está acabando? Não é possível, nem bem começou. Então, nós temos que aproveitar todos os minutos. E eu vejo, assim, principalmente na juventude e tal, que eles aí gastam tempo sem fazer nada. Então, a recomendação é essa. Levanta, às vezes até eu não tenho o que fazer, sabe o que eu faço? Eu vou para a rua, eu saio, vou andar, pego o carro, sabe, porque aí você vai e acha alguma coisa. Você tem que levar o cérebro para achar alguma coisa para fazer. E achar uma coisa interessante, e aí você tenta aqui, tenta lá, e quando você depois, futuramente, vai analisar como você conseguiu as grandes realizações da sua vida, você vai ver que quase todas elas tiveram um início totalmente não planejado, né? Foi de repente, você teve um negócio numa situação determinada, achou o que queria. Achando o que queria, eu quero saber agora justamente as suas orientações, Maurício. Qual é o norte? Eu deixo assim um pouco mais uma reflexão, né? A esperança é vida. E quando a gente fala que o idoso tem vida e muita vida ainda, eu tenho aqui o pensamento de Santo Agostinho, que era um dos principais filósofos da Idade Média, que ele falou assim, que a esperança tem duas lindas filhas. Uma é a indignação e a outra é a coragem. A indignação, ela nos ensina a não aceitar as coisas como elas estão. E a coragem, a mudá-las. Gente, eu não posso simplesmente, porque eu me aposentei, me tornar o homem almofada e ficar o dia inteiro sentado assistindo televisão. Se você quiser fazer isso, tudo bem. Se não quiser, imite o Ernesto. Pegue e saia, vai buscar alguma coisa para fazer.
Você não trabalhou 40 anos da sua vida para ter esse fim de carreira, sabe? Fique indignado com a posição de estar de passageiro, sem tomar as rédeas da sua vida, né? Rédeas é coisa de carroça antigo, né? Sem assumir o volante do seu carro e ir buscar alguma coisa, né? A ideia é, você, por mais idade que você tenha, você tem muita coisa para oferecer e para criar. Busque a oportunidade. Tenha um insight, como o Ernesto falou. Do nada as coisas acontecem. E muitas vezes a sua experiência, você olhando alguma coisa que está errado na vida de alguém da sua família ou de um próximo, é o que você precisa para começar um negócio. Resolver o problema do outro. Curar a dor do próximo. Era só isso. Tá? É exatamente assim que a gente agora, infelizmente, caminha para o fim. Eu nem queria rimar, mas você vê que só realmente esse processo de sabedoria já até me deixou um pouco mais preciso e sensível. Queria agradecer demais, então, e agora peço, por favor, que vocês nos ensinem como conhecer um pouquinho mais de vocês e como conhecer as suas redes sociais. Começando por você, Lara, como é que eu posso saber envelhecer melhor e conhecer a Lara Matos? Oh, bacana, não pensei que fosse voltar, então vamos lá. Se você quiser conhecer o meu trabalho, eu desenvolvo líderes de empresas, seus gestores, seu gerente, eu desenvolvo equipes e também eu trabalho com mentoria de negócios. E, já que estamos falando de empreendedorismo, é justamente se você tem a intenção de abrir um negócio, a gente pode conversar, claro, sem compromisso. O meu papel, a minha responsabilidade social também é ajudá-lo a pensar como muitos já me fizeram. Então, @Lara A. Matos, como você pode ver no meu nome, são 2 T's, esse é o meu contato no Instagram. E lá você vai ver o meu canal do Telegram e também o meu contato no YouTube. Enfim, estou à disposição, mande um recado, vamos conversar e bora lá. E você, Ernesto Haberkorn, como é que podemos conhecer um pouquinho mais de você e da sua história? Então, falando de que a gente precisa achar alguma coisa a fazer, assista meus vídeos. São quase 200 em ernestohaberkorn.com.br e lá você também pode baixar no meu site ernestohaberkorn.com.br o livrinho Dicas de Como Chegar Lá. E aí, eu acho que hoje o evento foi muito proveitoso, né? Tivemos a experiência de um velhinho como eu, de uma meia-idade como o Santucci, de uma jovem como a Lara, para explicar que a vida tem que ser vivida enquanto a gente está aqui, em todos os sentidos. E assistindo meus vídeos, eu tenho certeza que vão ser momentos de algum aprendizado. Maravilha! E você, Santucci, como é que eu posso liberar o meu real potencial contigo? Se você não está satisfeito com a situação de ser o homem almofada, né? E quiser fazer alguma coisa a mais pela sua vida, tira a bunda da cadeira, vamos lá. Entre em contato, Maurício Santucci, e eu tenho um monte de dicas e um monte de ferramentas para ajudar você a encontrar o seu caminho, encontrar um objetivo maior para a sua vida e deixar um legado muito legal para os seus, não para os seus descendentes, né? Mas para a humanidade mesmo. Eu sou de achar que pouca coisa é besteira. Gente, a vida é muito pequena. O Badiali falou a semana passada, para você fazer ela mais curta. Vamos colocar vida, já que eu não posso colocar dias na minha vida, vamos colocar vida nos nossos dias. Tá? Maurício Santucci, você me acha no Instagram. E o Melhor da Vida está chegando aí, a 2ª edição. Segunda-feira que vem tem a Maratona Melhor da Vida. Entra lá na bio do meu Instagram, lá que você vai saber como é que faz participa da maratona. Bom, você já vai sair daqui, então, com compromissos. É maratona, como viver a vida, é isso? Como é que é o nome? Melhor da Vida, né? A Maratona do Melhor da Vida.